Economia 4.0. Apresentação: Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 12 de julho. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na central técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum, na gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti. O Economia 4.0 é um oferecimento Fê-Comércio, a força do sistema ao seu lado. Pix Automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. E Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, modernas tecnologias são aperfeiçoadas constantemente para ampliar a eficiência na execução de uma tarefa e no desenvolvimento de um produto ou serviço. Não faltam exemplos de como a inteligência artificial tem revolucionado os setores da economia e é bem difícil prever o que ainda está por vir. Situação parecida acontece com os sistemas de computação. O atual modelo já convive com um novo sistema conhecido pela maior eficiência e capacidade de resolver problemas que as máquinas atuais levariam anos ou sequer seriam capazes. Com a gente hoje, para entender um pouco mais desse modelo novo aí, o que vem pela frente no Economia 4.0, Gabriel Oliveira, especialista do I3E, Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Gabriel, bom dia. Bom dia, Almir. Bom dia a todos ouvintes da rádio. É um prazer e privilégio estar aqui no dia de hoje discutindo dessa temática tão importante. Pois vamos lá, o que significa isso, que as máquinas atuais estão obsoletas na área dos sistemas de computação, Gabriel? Bom, é muito importante entender o contexto atual. A atualidade, ela se evolui de uma forma muito rápida. Então, a gente tem atualmente o avanço da inteligência artificial, onde inúmeros paradigmas são solucionados, que até pensando em poucos anos, questões de 3 a 5 anos atrás, seria algo impossível. Isso se dá devido à modernização da computação. Ou seja, isso se dá devido à modernização da linguagem de programação, novos softwares, novos hardwares, com mais eficiência, com maior autonomia. E diante dessa perspectiva, diante desse avanço e desse marco histórico que tivemos recentemente com a criação da inteligência artificial e naturalmente, conceitualmente, com o avanço de inúmeras outras tecnologias para inúmeros outros fins e mudanças de paradigma da sociedade, faz de suma importância novas tecnologias bases, como novos computadores mais eficientes, a fim de atender às necessidades. Então significa que os computadores atuais que temos, eles já estão obsoletos? Isso, exatamente. É muito importante ressaltar que, para uma tecnologia tão avançada como a inteligência artificial, onde necessita de computadores cada vez maiores, melhores, com maior processamento e melhor processamento, então significa que, mesmo que exista um computador ali de 5 anos atrás, já não atende às necessidades dos dias atuais para algumas áreas que trabalham com o advento da inteligência artificial ou até mesmo em outras tecnologias. E como é que é Gabriel Oliveira, especialista do I3E, maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade? Como é que o cidadão comum pode perceber isso? Bom, é muito importante ressaltar e salientar que atualmente os cidadãos comuns, eles não enfrentam esse problema.
Eles não têm essa necessidade de uma atualização tão rápida e tão drástica, até porque não se faz muito sentido, porque eles não trabalham com o desenvolvimento do software, né? Mas sim, muitas empresas, principalmente de alta tecnologia, elas sim necessitam cada vez mais supercomputadores. E daí que surge a computação quântica. A computação quântica, ela surge com um supercomputador a fim de cada vez mais ter maior processamento, maior rapidez de resposta, ou seja, tempo de feeling para dar uma resposta de forma mais eficiente. Exemplo, por exemplo. Mas isso lá na frente vai ser percebido pelo cidadão comum também, né? Ele vai ter máquinas de uso pessoal, PC pessoal, né? E vai ser mais rápido, vai ser mais ágil ou não? Claro, com certeza. A intenção é que no futuro próximo os cidadãos já tenham também essas respectivas máquinas para se trabalhar nos dias e nas respectivas ações. Ou seja, a gente vive uma evolução. É muito importante destacar esse aspecto, esse arcabouço. Ou seja, no sentido de que no passado breve tivemos o advento da inteligência artificial, onde cada vez mais se necessita de máquinas aprimoradas, como eu disse, como por exemplo a computação quântica, mas nos dias atuais não há necessidade da população se preocupar. Mas no futuro próximo já se entende-se, né, que há a necessidade. É como, por exemplo, se fosse, pegando como exemplo, a um passado breve, né, a questão da evolução de automóveis. No começo, quando houve a modernização, olha, não há necessidade, a princípio só, né, as empresas que precisam levar mercadorias, né, ou empresas que faziam locomoções ali naquelas cidades precisavam. Mas ao passar do tempo, essa tecnologia veio para ficar, agregar e contribuir. E nos dias atuais, ninguém imagina ficar sem um carro, sem uma condução própria para ir e vir para qualquer ação do dia a dia. Se a gente pudesse, Gabriel, tentar identificar setores econômicos que hoje são mais impactados por essa obsolescência, se é que a gente pode chamar assim, como é que a gente identifica o comércio, a indústria, os serviços, aonde está o impacto maior da defasagem do sistema computacional? É muito importante ressaltar e fazer um feeling histórico, ou seja, a inteligência artificial veio para ficar e veio para trazer soluções, né? Soluções em inúmeras áreas. Porém, as áreas que mais predominam varia muito do ecossistema da região, ou seja, cada região do planeta tem suas características próprias, bem como as suas limitações, e assim como seus respectivos problemas. Por exemplo, aqui no arcabouço região brasileira, a gente enfrenta um desafio muito grande com a nossa educação, até porque a gente é um país muito grande territorialmente, né? Então, naturalmente, a inteligência artificial ela vem para agregar na questão da educação. E, naturalmente, esses computadores, muitas vezes, já são obsoletos para os dias modernos e atuais. E pensando no futuro próximo, até onde a gente pensa em criar jovens pesquisadores, né, profissionais com qualidade, a fim de atender todo o arcabouço. Um outro exemplo também é a questão da saúde do Brasil, né? A gente tem o Sistema Único de Saúde, SUS, né? Onde atende milhares de pacientes e necessita também de avanços modernos, utilizando supercomputadores, máquinas eficientes, para eventualmente fazerem pesquisas, né, e eventualmente criar soluções e tratamentos eficientes para combater doenças e entre outros aspectos. Então é muito importante entender o contexto onde aquela pessoa, aquela sociedade se encontra,
para atender, né? O comércio, como o senhor bem colocou, também é muito importante, né? O comércio ele tem uma preocupação muito grande no que tange a cibersegurança. O que isso significa? Significa que é a questão de segurança, até porque o comércio, em muitos dos casos, devido ao advento do Pix, uma ferramenta fácil e rápida, né, de pagamento e recebimento, vem sendo utilizado constantemente, inclusive apresentado pelo Banco Central. Então, esses supercomputadores também têm como forma de criar barreiras a fim de evitar eventuais problemas de cibersegurança para essa vertente do comércio. Mas Gabriel, uma discrepância muito grande entre os setores econômicos, entre os setores, diferentes regiões do Brasil. Como a gente consegue reduzir essa discrepância, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, no interior de um estado nordestino, que muitas vezes falta mão de obra, falta equipamentos para atender a população? Como é que a gente pode imaginar que nessas regiões a gente vai ter hoje um atendimento computacional, um sistema computacional mais moderno, digamos assim? Muito bom colocado o seu questionamento. Como eu coloquei anteriormente, o Brasil ele é um país singular, possui uma grande faixa territorial onde a sua população é muito diversificada, ou seja, está em todas as regiões, de norte a sul, leste a oeste, deste continente, desse respectivo continente brasileiro, né? E diante desse arcabouço, diante desses respectivos cenários, é muito importante essas lacunas, né? Onde a gente entende que existem grandes centros urbanos que são comparados, inclusive, a países de primeiro mundo, porém, a gente vive na grande maioria, ou seja, a gente tem mais de 5 mil municípios atualmente no Brasil, onde uma grande parcela não possui de infraestrutura, né? É muito bem colocado isso, porque existe um plano nacional do governo, primeiramente para levar a internet para todos os municípios, né? Principalmente para os setores básicos, como prefeituras, áreas de saúde e educação, né? E também é muito importante destacar que, acima de tudo, existe uma educação por parte dos governantes e uma educação por parte de quem utiliza, né? Essa pergunta muitas pessoas me fazem, né? Eu fico até honrado em responder, porque a gente vai pesquisando, vai entendendo e vai compreendendo o comportamento. A gente sabe que a gente tem esse dilema, né? Como você bem colocou, poxa, mas e como que a gente vai alcançar essas cidades pequenas? Primeiro começa por meio de uma educação do governo, onde ele está implementando a internet para todos os pontos ali, como eu disse, que necessitam a primeiro instante, né? Então existe uma educação em levar a internet de qualidade, levar essa infraestrutura básica, né? Para que todos estejam falando o mesmo contexto, estejam no mesmo alinhamento, né? Pois é, por exemplo, o 5G, que completou recentemente 3 anos em operação comercial aqui no Brasil, ele não chegou a todos os municípios, né? Ele não está presente em todos os municípios. E já se fala no 6G no restante do mundo. Quer dizer, a gente está sempre correndo atrás. Exatamente, é muito bem colocado. Mas só finalizando o complemento, existe uma política de levar essa nova tecnologia, essa infraestrutura básica, né, para que haja pelo menos o avanço da inteligência artificial, né? É muito importante ressaltar que a inteligência artificial ela está a base, a estrutura que a população precisa, como exemplos ChatGPT, né, a Gemini, que é a mais recente da Google, né, entre outras tecnologias base para
para uma população utilizar, ela não precisa de infraestruturas tão sofisticadas, né? Então, a gente já atende por meio de legislações, já vem tentando o governo atender, é lógico, no seu time, para mitigar, desculpe-me, uma grande parcela da população, né, que não necessita de uma infraestrutura tão especializada. O restante, né, a gente vem trabalhando, mas é lógico, é muito importante colocar, a gente tem os desafios, né, como você bem falou, a gente sempre está correndo atrás. A gente vem trabalhando com 6G, que é a Internet of Body. O que isso significa? Internet para o corpo humano, para o humano. Não se pensa mais na tecnologia, mas sim no ser humano, no sentido de trazer mais saúde, longevidade, bem-estar, né? E a gente tem que quebrar esses tabus, né? Esses tabus em trazer uma tecnologia, mesmo a passos lentos, mas para que a grande parcela da população consiga utilizar, e acima de tudo, a educação. Não se basta trazer a tecnologia, existe também a educação, a questão ética, como vai ser utilizada aquela tecnologia, para qual sentido? A gente sempre cria uma tecnologia para o bem, mas muitas vezes a gente vê que essa tecnologia acaba gerando muitos transtornos. Então é muito importante ter essa educação e essa conscientização por parte da população. E a indústria? Vamos falar um pouquinho da indústria. O setor tem gargalos muito grandes, sazonais. A gente tem a utilização da capacidade instalada também, muitas vezes, afetada por uma série de fatores. Mas o sistema computacional utilizado hoje vai precisar ser revisto. Exatamente. É muito importante colocar esse aspecto. Não só a indústria, mas todos os contextos, mas a indústria ela é enfatizada até porque ela gera muitos empregos, ela vamos dizer assim, é a base da pirâmide da economia. E tem perdas, se ela for obsoleta, ela tem perdas de produção, tem prejuízo em cima disso. Exatamente. Então, por ela ser a base, a estrutura da espinha dorsal da economia, ela é obrigada a avançar, a se atualizar de forma mais rápida e eficiente. Então, diante dessa tecnologia, diante desse arcabouço, a tecnologia dentro da indústria é cada vez mais implementada para que haja cada vez mais atualizações e, consecutivamente, maior eficiência. Mas sempre existindo a preocupação dentro do governo de não gerar faltas de emprego, ou seja, a gente trabalha na questão da ética, ou seja, vem sendo criado novas tecnologias, muitas delas substituindo a vertente do homem dentro da indústria, né? Mas existe uma preocupação também dentro do governo, que é a questão da ética versus a inteligência artificial, ou seja, como que a gente vai fazer para que aquele trabalhador ele possa não trazer nenhum prejuízo para si e para sua própria família, no sentido, olha, aquele trabalho foi substituído por uma inteligência artificial, ou foi substituído por um supercomputador, ou outra tecnologia similar. Então, a gente vem trabalhando nesse arcabouço, a fim de avançarmos com a nossa tecnologia, a ponto de deixar uma tecnologia de ponta comparada a países de primeira linha, como, por exemplo, Estados Unidos, China, entre outros, né? Mas, ao mesmo tempo, dando base, dando estrutura para que haja cada vez maior educação e melhor educação para todos e para que todos que, em alguns casos, houve a substituição da inteligência artificial ou por meio de outra tecnologia do seu respectivo posto de trabalho, possa ocupar outro posto de forma cada vez mais eficiente, mais organizada. Então, esse é o sentido. O sentido é trazer uma tecnologia cada vez mais eficiente, que seja propulsora para o avanço contínuo da indústria brasileira, mas, ao mesmo tempo, ter essa preocupação com os funcionários em realocá-los de cada vez melhor, de forma mais eficiente e inteligente.
E você falava na questão do emprego, né? E o setor de serviços, que é o grande motor hoje do emprego no Brasil e é uma das preocupações da geração de empregos por parte do governo. Como é que ele pode ou está sendo impactado por essas questões de inovação no sistema de computação? É muito importante ressaltar e salientar a todos os ouvintes, né, que a questão da tecnologia, ela é sim desmistificadora, no sentido de, olha, está sendo criada uma tecnologia que vai estar substituindo serviços, né? Exemplo, por exemplo, os famosos supermercados. Existem supermercados que atualmente já não tem mais o famoso caixa. A pessoa compra o seu produto, vai ali na máquina e passa, né? O seu produto e não necessita. Assim como outras tecnologias que vêm surgindo e que vêm substituindo seres humanos, né? Mas a tendência é essa, né? A tendência, como eu disse, é uma educação, né? E é lógico, uma questão ética por trás, né? Principalmente dentro do cenário brasileiro, né? Onde a gente ainda é considerado, a gente é um país, um país emergente, mas sim considerado em muitos casos, em muitas regiões subdesenvolvidos, né? A gente ainda tende a ter tecnologias de países crescentes, países desenvolvidos, principalmente China e Estados Unidos, né, nas suas grandes maiorias. Então existe essa preocupação do governo, no sentido de vamos trazer cada vez mais tecnologia, mas preservando a nossa unidade, o nosso ecossistema. Ou seja, então, principalmente na área de serviço, comércio, como você bem colocou, que tem uma grande parcela da população trabalhando, né? E que, naturalmente, a tecnologia vem em prol de trazer ali soluções, muitas vezes substituindo, mas é muito importante ressaltar que quando a gente cria ali uma tecnologia, né, aquela tecnologia ela não vai só trazer o malefício de perder trabalho, mas ela tende a que as pessoas cada vez mais se desenvolvam, porque na sua base, na sua espinha dorsal, precisamos, por exemplo, de mais pessoas trabalhando na tecnologia. Talvez para ficar de forma mais leiga e fácil para explicar para todos. Por exemplo, questão do caixa eletrônico, né? Temos ali 10 funcionários que ficam no caixa eletrônico, mas de repente foi feita uma licitação e foi contratada uma empresa terceirizada onde implantou caixas eletrônicos automáticos. A tendência é que esses caixas, essas pessoas que estavam no caixa, possam ter formação por meios de institutos públicos federais que têm total gratuidade e também total qualidade em se aprimorar e criar ali profissões, muitas vezes, ser técnicos, muitas vezes, e implementar funções mais, vamos dizer assim, mais adequadas, né? No sentido de que estamos perdendo 10 funcionários dentro ali daquele supermercado por serem caixas, mas ao mesmo tempo a gente está criando 10 novos postos de trabalho para que aqueles caixas que são automatizados possam ter cada vez mais eficiência, mais controle, mais qualidade. Então, existe ali, vamos dizer assim, uma rotatividade, ou seja, um ciclo natural, assim como aconteceu no final do século passado, século XIX, né, onde houve ali um avanço exponencial da tecnologia, principalmente do agronegócio, mas que naturalmente essas pessoas que perderam o seu trabalho, que naturalmente ela se recoloque de forma mais eficiente e inteligente. Perfeito. Guaibeiros, estamos encerrando Economia 4.0. A gente conversou hoje com Gabriel Oliveira, especialista do Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Gabriel, muito obrigado por esse nosso papo sobre tecnologia. Eu que agradeço, muito obrigado a todos, é uma honra sempre contribuir. Lembrando que o programa é um oferecimento FEComércio, a força do sistema ao seu lado, Pix automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia.
e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul. Eu queria desejar a todos uma excelente semana, uma semana cheia de inovação e tecnologia, e nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Grande abraço. Você ouviu Economia 4.0.